uma boa noite, então, para quem tá me vendo aqui ao vivo, ou um bom dia, uma boa tarde para quem estiver me vendo em outros horários. Bem-vindos a mais uma live, a mais uma gravação de conteúdo aqui do Fórmula de Viagem, sempre com o objetivo de te ajudar a realizar viagens mais inesquecíveis e sempre economizando e, claro, de preferência, sem perder nenhum tipo de conforto. Então, a ideia é a gente fazer pelo caminho correto para a gente gerar essas economias sem ter que fazer cortes nas nossas viagens. Então, para quem não me conhece, eu sou a Bruna Camargo, aqui do Fórmula de Viagem, e o tema de hoje, da nossa live de hoje, é justamente o objetivo geral do Fórmula de Viagem. Então, como é que a gente pode realizar viagens inesquecíveis e economizar nessas viagens sem perder conforto e sem precisar mexer no jeito que a gente viaja, tá? Então, hoje a gente vai fazer um conteúdo um pouco mais aberto. Então, tem dias que eu faço conteúdos bem específicos, que eu pego um detalhezinho e abro esse detalhezinho para vocês, e às vezes a gente traz uns conteúdos um pouco mais abertos, que é o caso de hoje, mas independente, você vai sair daqui de hoje com dicas práticas para já poder utilizar nas suas próximas viagens, no planejamento das suas próximas viagens, tá? Bom, para a gente começar aqui todo mundo alinhado, o que eu quero dizer quando eu falo economizar nas suas viagens sem precisar fazer sacrifício e sem perder conforto? Isso significa que você vai conseguir realizar fazer a viagem do estilo que você está acostumado a fazer, para quem já viaja com frequência, e para quem ainda não começou a viajar, é realizar uma viagem como você imagina, né? Dentro das suas expectativas, tá? Então, isso é o que eu quero dizer quando eu falo fazer uma viagem sem precisar fazer sacrifício e sem perder conforto e mesmo assim economizando, tá? E o que a gente precisa para isso? A gente precisa conhecer o caminho, tá bom? Então, a gente precisa se organizar para isso. Então, quando a gente sabe o caminho, a gente consegue. O que acontece? Muitas coisas a gente aprende sozinho, planejando as nossas viagens, ali na tentativa e erro, né? Tentando e executando. E muitas coisas a gente vai atrás de novos conteúdos para aprender mais coisas e aprender a fazer mais economias. E essa é uma das razões para eu estar aqui, para que eu possa trazer mais informações para vocês. E como é que eu descobri isso? Como é que eu posso vir aqui falar de viagens mais econômicas, mas sempre com o mesmo nível de qualidade que a gente espera, ou às vezes até melhor do que a gente espera? Porque nos últimos anos eu desenvolvi o meu método de planejamento de viagens, porque conforme eu fui planejando as minhas viagens, aprendendo a planejá-las cada vez mais, eu também fui depois trabalhando com isso, trabalhando com a consultoria, então aprendendo cada vez mais, desenvolvendo novos métodos. E aí, com tudo isso, com esses conhecimentos de viagem que eu estava desenvolvendo e com as competências que eu tinha já de planejamento, porque esse era a minha carreira, o meu antigo trabalho como gestora de projetos, eu consegui desenvolver um método, então, uma técnica e um passo a passo que ajuda a gente a realizar uma viagem mais inesquecível e economizando, tá? E funciona para as minhas viagens, que hoje são mais econômicas e são melhores, já funcionou para os meus clientes de consultoria, e as minhas alunas são minhas alunas porque vieram atrás desse tipo de informação, inclusive várias delas estão aqui hoje à noite nessa live. Meninas, uma boa noite para vocês. É isso, a gente traz aqui um passo a passo que funciona, que já tem comprovação, tá? E quanto de economia pode nos gerar quando a gente faz ali uma sequência correta, quando a gente deixa de cometer alguns erros que são muito comuns quando a gente começa a viajar? Bom, eu gosto de falar em porcentagem, porque quando a gente fala em porcentagem, a gente consegue aplicar essa porcentagem em outras viagens, né? Em qualquer viagem. Então, não existe um número absoluto. Você vai economizar R$1.000. Não, porque cada viagem é diferente uma da outra. Uma viagem é pequena e custa pouco, outra viagem é grande e custa mais, então por isso que eu falo sempre em porcentagem, tá? Então eu digo tranquilamente que você consegue economizar até 30% em relação
ao orçamento de viagem ou em relação a uma outra viagem que você já tenha feito parecida, você economiza esses 30% sem precisar fazer corte, sem perder conforto, sem precisar fazer sacrifício, tá? Agora, para quem tá disposto em ajustar o modo como viaja, quer fazer alguns testes diferentes, tá disposto a economizar mais e aí fazer algum tipo de mudança e de corte, aí eu não vou nem chamar de menos conforto, é realmente um olhar diferente para viajar. Aí quem tá disposto a isso consegue economizar ainda mais, consegue tranquilamente economizar 50% numa viagem, tá? Mas vamos ficar aqui na casa dos 30, já que a gente tá conversando sobre não perder conforto, tá? Eu vou te dar aqui um exemplo bem simples. Vamos supor que você tá organizando, né? Você tá planejando uma viagem para Europa e aí você fez ali um orçamento inicial e esse orçamento deu mais ou menos uns 14 mil reais a sua viagem, daria 14 mil. Aplicando as técnicas e as dicas que eu vou passando aqui no Fórmula de Viagem, você conseguiria aí uma economia de uns 3 a 4 mil reais nessa viagem. Então, nesse exemplo que eu tô te dando, você conseguiria uma economia entre 21 a 28%, mais ou menos, do valor total. E aí, o que você pode fazer com essa diferença de valor, com esses 3, 4 mil reais? Você pode fazer várias coisas, inclusive fazer mais alguma viagem, tá? Mas o objetivo de hoje é a gente sair daqui com algumas dicas já para vocês verem que vocês podem gerar economias nas viagens de vocês, tá bom? A parte de viajar mais vai ser o nosso encontro de sexta-feira, então na sexta-feira a gente tem uma live para falar sobre formas pra gente viajar mais vezes no ano. Então vamos começar aqui. O que eu quero fazer? Eu quero te mostrar hoje três técnicas, tá? 3 dicas que vão te trazer economias nas tuas viagens, tá? Existem diversos caminhos e diversas técnicas, mas hoje eu vou focar em 3 delas, tá bom? Então, bora lá, papel e caneta na mão. Técnica número 1. Não diria nem que é uma técnica, ela é uma orientação, que é preparar a sua viagem por conta própria. Eu considero esse um primeiro passo, tá? Quando a gente prepara as nossas viagens por conta própria e quando a gente conhece o caminho, né? Conhece o caminho que precisa ser feito, a gente consegue ganhos, né? A gente consegue economias nas nossas viagens. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, comparando uma parte de algumas viagens que foram realizadas, que eu tenho os valores exatos do financeiro dessas viagens, comparado com um pacote de viagem, tá? Vou te dar um exemplo de uma viagem que foi feita para a Europa agora esse ano. O valor de passagem e hospedagem dessa viagem, que foi uma viagem de 18 dias, deu R$ 6.695. Passagem e hospedagem. Guarda essa informação para 18 dias de viagem. Na verdade, foram 20, mas aproveitáveis foram 18. Uma outra viagem que também foi para a Europa, mas aconteceu mais cedo, em outra época, deu um valor muito parecido de passagem e hospedagem, R$ 6.750 por pessoa. Também era um casal que tinha ido viajar. E agora eu vou te dar um exemplo da viagem que eu fiz para a Europa. Eu gastei com passagem e hospedagem R$ 5.135 para 16 dias. Eu pesquisei alguns valores de pacotes antes de fazer a live e eu encontrei um pacote de 8 dias aproveitáveis em Paris. Tinha ali voo de ida e volta, mas aproveitando eram 8 dias, então eram 8 diárias. Então, para 8 diárias em Paris, o valor do pacote de passagem mais hospedagem era em torno de R$ 6.700 para ficar 8 dias. Então, aqui eu tô te mostrando um pacote simples de viagem que custa para 8 dias o valor que 2 clientes minhas de consultoria gastaram para as viagens delas, que tiveram 18 dias, e eu, para minha viagem de 16, gastei ainda um pouco menos do que isso, tá? Então, já de cara, a gente consegue ver que tem diferença de preço. Só que aí, o que acontece? A partir do momento que a gente compara essas coisas, a gente tem que entender que não são exatamente os mesmos custos. Por quê? Porque quando você está disposto, né? Quando você está disposto a comprar um pacote ou alguma coisa pronta, você tem que entender que normalmente você vai pagar mais caro porque você está comprando alguma coisa pronta.
Então, alguém teve o trabalho de fazer e esse valor de comprar algo pronto está embutido ali no custo deste pacote. Então, essa é a diferença, né? Quando a gente faz por conta própria, a gente consegue montar de um jeito que a gente busca um valor e aí é aquele valor e pronto. Quando a gente compra um pacote, a gente está comprando algo que alguém, né, fez essa pesquisa e fez esse trabalho pra gente. Por essa razão, costuma ser mais caro, né? Tem um serviço ali embutido. Então, eu preciso que você tenha clareza dessa informação. Então, para que você consiga atingir valores menores, consiga atingir as economias que eu mencionei, como, por exemplo, 30% no orçamento total da sua viagem, você tem que saber que você tem que estar disposto, então, a realmente planejar, colocar a mão na massa, montar a sua viagem, ir atrás das informações e buscar o que você considera melhor para você para encontrar essas economias, tá bom? E aí, qual que é os dois maiores benefícios que eu enxergo quando a gente planeja por conta própria, né? O primeiro deles é a economia que a gente gera com isso. E o segundo que eu vejo é o poder de decisão. Porque aí, quando você planeja a sua viagem, você monta ela, você vai organizar ela da melhor forma que você considere. Então, esse poder de como vai ser, quanto tempo você vai ficar em cada cidade, que passeios que você vai fazer e que ritmo a sua viagem vai ter, é você que vai dar. Então, você tem essa independência, tá bom? Então, eu queria apresentar esses dois lados para vocês enxergarem que sim, existe uma diferença de valor e por que existe essa diferença de valor, tá bom? Continuando, segunda parte, o que a gente tem? Uma das outras grandes vantagens da gente planejar as nossas próprias viagens também é que a gente tem total controle das nossas hospedagens. E aí, tendo total controle das nossas hospedagens, a gente tem muito mais possibilidades, na verdade, a gente tem a possibilidade de, por exemplo, se hospedar num Airbnb. E quando você fecha alguma coisa pronta ou faz um pacote, alguma coisa assim, você não tem essa possibilidade, né? Você teria que verificar por fora. Por que eu trago o Airbnb e essa parte da hospedagem como um ponto de economia? E eu já vou te mostrar por quê. Porque quando a gente fica 7 dias ou mais no mesmo lugar, o Airbnb, em 99% dos casos, ele nos dá um desconto semanal. Então, pro anfitrião que tá recebendo a gente, é vantajoso quando uma pessoa quer ficar vários dias. Então, quando ela quer ficar de uma semana ou mais, pro anfitrião vale a pena, porque, poxa, ela tá garantindo uma janela grande de reserva. Então, com isso, eles nos dão descontos. E, às vezes, os descontos desse um único dia a mais, às vezes, pelo fato de você escolher 7 dias de hospedagem ao invés de 6, dá um desconto tão grande que sai mais barato do que 6 dias de hospedagem, tá? Então, o desconto semanal, ele realmente vale a pena e vale mais a pena se você usar mais de uma vez na sua viagem. Então, aqui a gente tem 2 dicas embutidas numa dica só, na verdade. Então, não é só o fato de você buscar o Airbnb, como também quando você reduz a quantidade de cidades que você visita na sua viagem, você consegue aumentar a quantidade de dias, com isso fica mais fácil você passar 7 dias num lugar, e aí você consegue, então, economizar. Então, quanto mais tempo você fica num lugar, mais barato o valor da tua hospedagem no total ali da viagem vai ficar, tá? E aí eu já vou te dar um exemplo disso. Antes de eu te dar o exemplo, só quero comentar mais uma coisa. Eu sei que algumas pessoas ainda não usam o Airbnb ou nunca usaram porque tem aquele receio de, eu não quero ficar na casa de outras pessoas, eu acho estranho, não sei se é confiável. Bom, primeiro ponto. Quando a gente seleciona espaço inteiro, que a gente tem alguns filtros lá dentro do site do Airbnb. Quando a gente seleciona espaço inteiro, significa que a gente vai ficar com um lugar inteiro pra gente, uma casa, um apartamento, e não vai ter mais ninguém ali. Esses tipos de aluguéis, na maioria dos casos, ninguém mora naquele local. O dono não mora lá, não é a casa de ninguém. As pessoas montam apartamentos, casas, enfim, elas deixam aquilo pronto realmente para aluguel. Então, na maioria dos casos, aquilo fica para aluguel o ano inteiro no Airbnb. Então, é como se fosse um hotel, com a diferença que ele tem uma estrutura mais de casa e não tem um serviço de quarto. Então, por isso que costuma, inclusive, ser mais barato. Então, você não corre o risco de ficar na casa
de ninguém, tá? Então, quem tem essa preocupação, eu já tiro essa preocupação, é só você escolher espaço inteiro e, eventualmente, pode acontecer durante as pesquisas de você perceber que ainda assim aquele local é a casa de alguém, porque tem pessoas que alugam as suas casas, e aí se você não se sente confortável, você sabe que tem que tirar aquela opção ali da tua lista de seleção, tá? Mas é a minoria. A maioria não é a casa de alguém, tá? Agora, só para as pessoas que buscam só um quarto, por exemplo, aí sim, aí nesse caso, quando você busca por um quarto, você vai estar alugando dentro da casa de alguém, dentro do espaço de alguém, aí sim, você vai estar dividindo com o dono da casa. Mas com certeza você vai economizar mais ainda, tá? Então fica a dica. Mas o foco não é esse. O foco é te mostrar o exemplo de 7 dias. Qual que é a diferença de 6 para 7? Então eu fiz uma pesquisa no aplicativo do Airbnb para trazer aqui para vocês. Eu simulei como se a gente fosse fazer uma viagem para Paris em dezembro desse ano, porque a janela tá aberta, eu consegui enxergar esses valores. E aí eu comparei o mesmo apartamento do Airbnb para 6 dias e o mesmo para 7. Então vamos ver como é que ficou a diferença. Deixa eu selecionar aqui para vocês. Vocês estão vendo aí na tela de vocês uma pesquisa que eu fiz para Paris de 8 a 14 de dezembro, isso dá 6 diários, como vocês também estão vendo aí. E ele tá mostrando ali os valores, taxa de serviço e o valor total, que dá 2.464 para ficar 6 dias nesse apartamento em Paris, tá? O que acontece quando eu adiciono um dia a mais, quando eu transformo esses 6 dias em 7 diárias? Olha só, esse é exatamente o mesmo apartamento, exatamente o mesmo, tá? Quando eu adiciono um dia a mais, ele me dá um desconto semanal de 30%, tá vendo ali? R$706 de desconto. Então, para eu ficar 7 dias, vai me custar R$2.024. Tá? Então, eu tenho R$440 de diferença a menos, sai mais barato se eu ficar um dia a mais nessa cidade. Então, isso é um exemplo de uma única cidade. Se eu conseguir fazer isso pelo menos mais uma vez na viagem, que vai já dar um total de pelo menos 14 dias, eu já tenho mais um desconto, tá? Ah, Bruna, mas eu não vou passar 21 dias em viagem, então não vou conseguir fazer 3 vezes isso. Que seja, que você faça uma vez ou duas, você já tem algum desconto semanal. E aí, essa porcentagem de desconto semanal, ela não é fixa, tá? Então, vai depender do anfitrião. Então, alguns dão mais desconto, outros dão menos. E aí, quando você fizer a pesquisa, para 7 dias, você vai perceber as opções que dão mais desconto e quais que compensam mais. Então, você vai precisar pesquisar. Mas esse exemplo aqui dá um desconto bem bom, tá? Então, a gente tem aí R$440 a menos. Vou te mostrar outro exemplo. Vamos supor, então, que a gente faça 2 cidades com pelo menos 7 dias. Olha só. Vamos dizer que a gente segue viagem e vai para Londres. Então, eu vou testar 6 dias em Londres, de 15 de dezembro a 21 de dezembro. Deu esse valor que está aparecendo para vocês, de R$2.139. O que acontece quando eu aumento um dia? Coloco 7. Eu tenho um desconto semanal de 25%, então eu estou somando uma diária, mas eu estou descontando 25%, então dá um total de R$1.883. Então são mais R$256 de diferença, então são R$256 a menos, tá bom? Então olha a diferença que a gente tem por causa do desconto semanal do Airbnb, tá? Então é bem relevante, deixa eu voltar aos comentários aqui, tá bom? E aí qual que é o benefício disso? É a economia. A economia é o grande benefício de você procurar um Airbnb e mais do que isso, você pegar 7 dias pelo menos, tá? Então, ali de 7 dias pra frente, você continua tendo desconto, mas aí você tá somando novas diárias, né? Então, pelo menos 7 dias pra você ter esses descontos. Nesse nosso exemplo, isso vai significar no total ali de hospedagem para essas 2 cidades, 15% de economia, tá? Então, ao invés da gente gastar R$4.603 nas 2 cidades, a gente vai gastar R$3.907 para ficar 2 dias a mais, né? Um dia a mais em cada cidade, exatamente nos mesmos apartamentos de Airbnb. Então, não tem redução de conforto, não tem nada disso, nem muda o local, tá? Só realmente
faz diferença por causa desse um dia a mais em cada uma das cidades, tá? Só por a gente ficar uma semana, pelo menos, tá bom? Lembrando que o desconto é semanal. Outra questão, além de todo o desconto e da gente nem perder conforto, até porque essas opções de hospedagem que eu conferi ali eram realmente inclusive bons lugares, eram bons apartamentos, você ainda tem a oportunidade de aproveitar melhor a cidade porque você fica mais tempo. Então você faz as atrações de forma menos corrida, você curte mais a cidade com mais calma, então você ganha em qualidade de viagem. Então você está economizando, não está cortando nada e ainda está ganhando em qualidade de viagem, em aproveitamento. Vamos para o terceiro ponto que eu queria apresentar para vocês, tá? O terceiro ponto é o planejamento da alimentação. O que isso significa? Numa viagem, principalmente numa viagem internacional, a conta total da alimentação que a gente gasta pode ser uma das maiores contas da nossa viagem, né? Normalmente, dependendo para onde a gente vai, pode até ganhar da hospedagem, pode até passar até da passagem, tranquilamente, dependendo do destino e da moeda, né? Então, como infelizmente a nossa moeda não é muito valorizada para viagens para onde a gente vai com moedas mais valorizadas que a nossa, fica pesada essa conta da alimentação. Então, o que a gente pode fazer para diminuir esse peso? A gente pode, então, pensar na nossa alimentação de uma forma um pouquinho mais racional, tá? Então, isso é o planejar a nossa alimentação. Como é que costuma funcionar na viagem em si? E aí, quem já viajou vai concordar comigo, e quem ainda não viajou, presta atenção, porque normalmente é assim que acontece, tá? Principalmente nas primeiras viagens. Na teoria, o que a gente quer? A gente quer comer todas as comidas típicas, a gente quer experimentar tudo, quer comer na rua, quer fazer tudo o tempo inteiro nesse formato, né? Maravilhoso, incrível, meu Deus, vou morrer comendo na Europa, vou morrer comendo não sei aonde. Só que na prática, acaba não sendo bem assim. Por quê? Porque chega uma hora que a gente sente falta da nossa rotina de alimentação, né? Da nossa rotina de alimentação de casa, do trabalho, enfim, daquele padrãozinho que a gente já tem. Então a gente cansa um pouco de toda essa novidade relativamente bem rápido, né? Até porque o nosso corpo ele tá sofrendo um bocado de mudanças e a alimentação é uma dessas mudanças. Então chega uma hora que a gente sente falta de fruta, de salada, de arroz e feijão, de tudo que vocês possam imaginar. Inclusive quem come carne também chega uma hora que sente falta de carne, porque comer pratos com carne fora do Brasil custa muito caro, né? Já é caro pra gente comer carne no Brasil, fora do Brasil é mais caro ainda. Então quem tem o costume, né, quem come carne todos os dias, qualquer tipo de carne, também sente bastante falta disso, né? Gente, eu não tenho esse problema porque eu sou vegetariana, então não sinto falta da carne, mas tudo bem. Mas sinto falta do arroz e feijão. Tô brincando. Continuando aqui. Então, chega uma hora que você tá enlouquecendo ali, comendo fora do teu padrão. São só 20 dias, mas 20 dias em viagem é tudo muito intenso. Então, a gente cansa da comida bem rápido, tá? E aí, no meio disso tudo, a gente também tá ali gastando. Então, o que costuma acontecer? Ou a gente acaba gastando mais, tentando compensar um pouco a qualidade dessa alimentação, tentando buscar uma comida mais parecida com a nossa, tentando buscar ali uma carne, uma salada, então às vezes a gente acaba gastando mais e ou mantém nesse ritmo e aí gasta bastante, ou tem uma hora também que tem que dar uma freada e acaba tendo que começar um fast food, um McDonald's, uma coisa assim, e no fim a gente não fica com a alimentação equilibrada, tá? Então tem cenários que a gente começa no luxo e desce pro fast food, tem cenários que a gente começa no fast food para segurar o dinheiro e aí vê que pode, e aí depois vai largando pro luxo, e assim vai indo. Mas o ideal é que a gente tenha um equilíbrio nesse processo todo de alimentação. Por causa da questão financeira e 2, também por causa da nossa qualidade ali de sensação, de como a gente vai se sentir. Porque a gente vai se sentir melhor quando a gente se alimenta melhor, quando tá tudo mais regulado, tá? Então é aqui que entra a técnica. É fazer um mix entre as coisas. Então, não é pra cortar. Você vai provar as comidas típicas, você vai em restaurantes típicos, você vai provar
aquele vinho que você quer provar, aquela comida no restaurante tal, aquele doce de rua, aquele cachorro-quente de rua. Você vai fazer tudo isso. Mas você vai buscar um equilíbrio também com compras de supermercado para fechar ali alguns gaps do dia, tá? O que você vai fazer? No mercado, e aí, principalmente normalmente no hemisfério norte, na Europa, até nos Estados Unidos, na própria... Acho que, na verdade, em todas as cidades grandes, que são grandes metrópoles, não só no exterior, como no Brasil também. Se você estiver em São Paulo, você não vai encontrar um supermercado gigante no meio de uma região mais turística e mais nobre. Normalmente você encontra aqueles mercados pequenos, né? Aqueles express. Então é bem assim na Europa, nos Estados Unidos, também costuma ter bastante desse tipo de mercadinho. O que você vai fazer? Você vai passar nesses mercados e vai procurar itens para café da manhã, se você estiver hospedado num lugar que não oferece café da manhã. E no caso do Airbnb, normalmente não oferece. O máximo que você vai ter no lugar, às vezes, são algumas frutas e pó de café para preparar café, mas de modo geral não tem café da manhã. E muitos hotéis também não oferecem café da manhã. Então, em muitas situações, você não vai ter. Então, no supermercado, você faz ali, né? Compra itens para te preparar para isso. Também aproveita para comprar coisas relacionadas para fechar ali os lanchinhos do dia. Então, para as pessoas que têm o costume de comer em intervalos, tipo, a pessoa come no meio da manhã, se ela acorda muito cedo, a pessoa come no meio da tarde, né? Ou come ali no fim da tarde antes de jantar. É legal que você tenha petiscos, que você tenha snacks em mãos, para que você não fique sempre comprando coisas na rua, ou sempre tenha que parar para fazer um lanche ou parar num café. Porque tudo isso vai somando todos os dias. E a gente não precisa comer esse tipo de coisa diferente o tempo inteiro. Ou melhor, até pode comer, mas pegar no supermercado, porque lá vão ter coisas diferentes que a gente não está acostumado a comer aqui e vai sair muito mais barato do que você comprar em algum café ou em algum restaurante. Então você vai fazendo essas mesclas. Outra sugestão aqui também, dependendo de quanto tempo você vai passar numa cidade, às vezes é até interessante se organizar para preparar algum tipo de sanduíche, também para deixar na mochila quando não for um lugar muito quente. Aí você, ao invés de almoçar naquele dia em algum lugar, você come aquele sanduíche, aí no outro dia você vai no restaurante e assim você vai mesclando, tá? Outra dica. Em qualquer supermercado vai ter isso também, tanto do Brasil quanto fora. Normalmente tem uma área do supermercado que tem comida pronta para comer, que é comida fresca, que não é comida congelada. Então você pode passar ali perto do horário do almoço e pegar tipo uma marmitinha de alguma coisa que seja tranquilo de comer frio, um sanduíche, uma salada, às vezes até tem um arroz com alguma carne, enfim, com legumes, alguma coisa assim. Então isso tudo também sai mais barato do que comer em restaurante e ainda assim você tá comendo alguma coisa diferente ali do local, tá? Também dá pra você fazer isso relacionado à janta, mesclar um pouquinho. Algum ou outro dia acabar jantando em casa, procurando algum congelado de qualidade, porque também existem congelados bons, congelados saudáveis que você pode comprar, então você não tá comprando porcaria que não é saudável, você consegue comprar essas coisas e com certeza sai muito mais barato do que comer fora. Então todos esses detalhezinhos, que de novo você vai fazendo uma mescla, um dia você come uma coisa, outro dia outra, e assim você vai intercalando, você consegue economizar, tá? E aí pra fazer isso tudo, claro, você precisa pelo menos ali de modo geral, de uma estrutura mínima de cozinha, pelo menos um frigobar e um micro-ondas. Se você se hospedar no Airbnb, como é a dica 2, você provavelmente vai ter uma estrutura de cozinha. Normalmente tem até um fogão também, ou outros utensílios, mas se você tiver um micro-ondas e um frigobar, você se vira super bem. E são coisas que não te ocupam tempo. Todas essas sugestões que eu dei, se você tiver que montar ou arrumar alguma coisa, vai levar 5 ou 10 minutos. Se você tem que botar alguma coisa para assar, botar no forno, botar no micro-ondas, você pode preparar essas coisas e tomar banho, por exemplo, e depois parar, comer, descansar, para começar o teu outro dia de viagem. E essas dicas aqui que eu te dei de alimentação, elas tranquilamente conseguem gerar 50% de economia nesse tópico comida, tá? Tranquilamente 50%. Porque é realmente um equilíbrio. Inclusive, se você não quiser
Você pode diminuir essa diferença? Pode, porque daí você pode compensar essas economias que você tá fazendo em coisas que você gosta mais. Por exemplo, eu quero tomar café, tipo, eu gosto de tomar café, eu vou comprar café todos os dias. Eu quero experimentar todos os gelatos, né, que são aqueles sorvetes, todos os gelatos diferentes que tiver, eu quero experimentar. Então eu vou economizar em algumas coisas, mas eu vou tomar gelato todos os dias, de todos os sabores Ferrero Rocher que tiverem na vida. E assim você vai equilibrando, não necessariamente vai ser sempre 50% de economia, mas você sabe que consegue chegar nesse valor com certeza, tá? Então, a principal vantagem de fazer tudo isso é a gente economizar e ter uma alimentação mais equilibrada, mais saudável, mais dentro da tua rotina, assim, pra te não se sentir também tão fora, porque uma hora a gente sente falta das comidas e das coisas que a gente normalmente come, tá? E eu te falo isso com toda a propriedade do mundo, porque eu tenho várias histórias com comida. Eu sempre passei por alguns perrengues relacionados à comida, eu já fiquei mal, já cheguei a ponto de, tipo, não aguentar mais ver pimenta na minha frente. É muito comum, né, se você vai pra América do Norte, então vai para Estados Unidos, Canadá, México, é pimenta sem fim naquela comida. Então a gente também cansa de todas essas coisas. Às vezes a gente não tá se sentindo 100% disposto e nem entende muito bem por quê, e muitas vezes é por causa da alimentação que tá toda desregulada, tá? Então é uma dica de economia, uma economia considerável, né? E claro, esse 50% de economia vai depender para onde é a sua viagem, qual que é o tamanho da sua viagem, né? Pode representar numa viagem R$200, na outra 500, numa outra 1.000, numa outra 1.500, tudo depende do tamanho da viagem. Mas é uma economia considerável, tá bom? Que mais? Uma coisa que, né, todo mundo fala, mas tem lugares que a gente vai e realmente a experiência é gastronômica. Tipo, eu vou pra Itália. Como é que eu vou ir pra Itália e não vou provar milhões de coisas e comer várias coisas diferentes? Como eu falei, não é pra cortar, não é pra excluir. É pra você pensar nesses detalhes e nessas combinações que fazem sentido. Ainda assim, mesmo que você vá pra um lugar onde o foco total é a gastronomia, em algum momento você vai sentir esse baque, essa falta de coisas que você está acostumado a consumir na sua rotina. Então, buscar por esse equilíbrio desde o começo, nem que seja uma única refeição, ou nem que seja só a parte, então, de petiscos que for, né, de lanchinhos, coisas que façam você se sentir um pouco melhor, porque muitas vezes, para acessar todo tipo de comida que a gente tem aqui no Brasil, como carnes, legumes e saladas, algumas vezes em viagem isso vai custar bem mais caro do que comer só um macarrão, por exemplo, com molho carbonara. E aí, comer macarrão com molho carbonara todo dia, talvez chegue lá pela metade da viagem, você tá se sentindo disposto e não entende por quê, tá bom? Então, gente, esses eram as três técnicas, os 3 pontos que eu queria trazer aqui pra vocês. Então, a gente conversou um pouco sobre a parte de planejar as nossas viagens, então, por conta própria, e as economias que a gente pode gerar por isso. Por quê? Porque a gente vai buscar sempre o melhor custo-benefício, a gente tem mais flexibilidade nesse planejamento, então a gente vai buscar ali e consegue economias, porque quando a gente busca alguma coisa pronta, a gente está pagando por aquela coisa pronta que a gente está recebendo. Quando é a gente que planeja, o trabalho tá com a gente, então a gente não vê esse custo, tá? E normalmente a diferença também costuma ser bem relevante, então compensa. O segundo ponto que a gente viu é pegar nas hospedagens Airbnb para uma semana ou mais, porque a gente tem desconto semanal, e muitas vezes esse desconto semanal compensa, sai mais barato do que ficar só 6 dias numa cidade ou ficar 5 dias. Vocês podem fazer o teste, aí acessem o Airbnb, não precisa nem ter conta para fazer a pesquisa, se você ainda não tem conta no Airbnb, não precisa, vai lá, pesquisa e confere essa informação. E a terceira dica é a parte de alimentação. Então, planejar um pouquinho mais a nossa alimentação, tomar um pouco mais de cuidado, nos gera economia e também nos gera um pouco mais de saúde e boas experiências durante a viagem, tá? Gente, vou agora responder as perguntas de vocês, que eu vi aqui que tem alguns comentários e perguntas. Quem tiver mais dúvida pode mandar que eu já respondo. Deixa eu olhar aqui. A Cláudia perguntou, quais os melhores sites para pesquisar sobre alimentação no exterior? Boa pergunta.
Eu uso alguns sites para fazer a minha base, tá? Eu uso o Quanto Custa Viajar, que é um site brasileiro bem comum. Eu falo direto dele aqui, inclusive o post de hoje sobre viagens economias em viagens no Brasil, eu falei sobre ele, então é o Quanto Custa Viajar. E aí lá eles têm 3 faixas de valor de alimentação: o baixo custo, o econômico e o... acho que é luxo que eles chamam, não lembro o nome do terceiro, tá? O que eu não considero só esse site, por quê? Porque às vezes eu acho que o valor de baixo custo deles, pra mim, é o meu médio custo, então eu não uso só eles como referência. Aí eu uso um segundo site, deixa eu anotar aqui, chamado... deixa eu escrever aqui. Price of Travel. Ele é muito bom para viagens internacionais, porque aí ele tem essas informações de vários lugares do mundo, e aí ele apresenta uma informação mais baixo custo. Então ele normalmente apresenta ali um valor mais econômico de alimentação. Então eu olho para ele e olho para o quanto custa viajar e tento fazer uma média entre o valor que aparece no Price of Travel e o baixo custo do quanto custa viajar. Dificilmente eu uso médio, às vezes eu uso médio, mas normalmente eu fico no baixo custo, porque eu acho às vezes o médio meio alto, tá? Para viagens no Brasil, além do quanto custa viajar, vocês também podem usar o custo de vida. Ele é um site brasileiro que tem um monte de cidade do Brasil, então por ali vocês também conseguem tirar uma noção. E para valores de supermercado, aí não faço a menor ideia de quanto custa um pacote de pão na França. Sei lá, custa 2 euros, 5, 3, 4, não faço ideia. O que vocês podem fazer? Vocês podem pesquisar por supermercados no lugar. Então pesquisa supermercados na França. Vão aparecer ali nomes de redes e você vai fazer o quê? Você vai tentar entrar no site do país mesmo, no site do, por exemplo, Carrefour da França, e procurar os valores ali, as ofertas de supermercado, como se você estivesse entrando num site do Brasil. E para isso, não falo inglês, não falo francês, não falo nenhuma outra língua, Bruna. Tá tudo certo. Eu também não falo várias línguas. O que eu uso? O Google Tradutor. E eu também ensinei para vocês semana passada como é que instala a extensão do Google Tradutor no navegador do Google Chrome para poder traduzir esses sites estrangeiros pra gente de forma bem fácil, tá? Então, olhem ali no feed do Fórmula de Viagem que tem como instalar essa extensão para traduzir, vocês não se preocuparem com outras línguas, tá? A Luz perguntou, eu vi na hora que eu tava encerrando a live, eu vi. A Luz perguntou, se acontecer de encontrar no local do Airbnb ser muito diferente do que vimos nas fotos, o que fazer? É uma boa pergunta. Luz, primeira coisa é explorar muito bem os comentários. Porque o que acontece no Airbnb? De modo geral, como é uma coisa mais caseira, as fotos costumam ser fotos mais comuns, então elas não são fotos super produzidas. Então, normalmente, o que a gente tá vendo nas fotos é o que a gente vê na vida real, no caso do Airbnb, tá? É bem comum. Aí, onde você pega possíveis problemas? Nos comentários. Então, tenta olhar bastante comentário, tá? Tenta olhar o máximo de comentário que você aguentar olhar, porque às vezes as pessoas nem todo mundo fala dos problemas, e aí só um e outro vão falar, e aí você consegue pegar alguma coisa que possa ser diferente, tá? Mas de modo geral as fotos são bem realistas no caso do Airbnb, tá? Agora, se for muito diferente, aconteceu, você fez tudo isso, conferiu as fotos, conferiu os comentários, chegou lá, e é muito fora do padrão, você pode entrar em contato com um anfitrião, tentar conversar com ele, e se não resolver por ali, você pode entrar em contato com o próprio Airbnb. Eles têm um chat e um telefone também para ligar. Eu, inclusive, já falei com eles pelo eu não lembro se era 0800, mas eu já falei com eles por telefone. Eles têm uma central de português de Portugal que nos atende, então a gente consegue ser atendido em português. E aí você tenta resolver pelo próprio Airbnb, informando esse tipo de coisa, tá? Mas eu não conheço nenhum caso que alguém tenha tido algum problema tão extremo, de, tipo, não ser nada daquilo que aparecia na foto e precisar cancelar, tá bom? Então, acho que agora fechou, tá, minha gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo mais uma noite, tá? Uma boa noite, valeu pra todo mundo. E nos vemos na próxima sexta-feira, agora na sexta-feira, onde a gente vai ter live no YouTube, tá bom? Pra gente conversar sobre um guia para viajar mais vezes no ano.
Então, essa semana a gente vai falar bastante sobre economia de viagem e vamos fechar a semana, então, falando sobre algumas dicas pra gente viajar mais vezes, pra quando a gente puder voltar a viajar, tá bom? Então, um beijo, galera, uma boa noite e vejo vocês ao vivo na sexta-feira.